Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, galera, trazendo corte com reação aqui da ESPN Brasil, com eles, Zinho Pascoal e Zé Elias. Já estão falando do confronto entre Flamengo e Cruzeiro, e claro, ele, o Pascoal, deixou soltar que realmente o Flamengo é o futuro campeão do Brasileirão, exatamente, exaltando cada vez mais o Mengão. E claro que Zé Elias, né, ele sempre é do contra, mas hoje ele também acabou concordando. E o Zinho, todos sabem que é fanzaço do Flamengo, né, torcedor assíduo ali, começou no Flamengo e ele também soltou ali o verbo. Mas se você quer saber de todas as novidades do Flamengo, fica comigo até o final. Já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. E lembrando aí, deixar os créditos para a ESPN Brasil. Vamos pro vídeo. Concordo com o que disse o Zinho e o que disse o Zé. O Yuri Alberto é um jogador de uma característica bem distinta. Sim. É o jogador do arranque e da finalização. E a finalização na paulada, né? Ele arrancou e finalizou no primeiro tempo. O Yuri Alberto perdeu os 3 melhores momentos do Corinthians no primeiro tempo. Sim. Desperdiçou um pênalti. E o pênalti sai depois de uma bola chutada na trave. Por ele. Que ele botou na trave. E é num lance que ele arrancou e finalizou. E aí, desperdiçando 3 oportunidades no primeiro tempo, o Flamengo. O Flamengo entrou para jogar descansando no primeiro tempo. Ou entrou cansado. Não, jogou para jogar descansando. Assim, toca a bola, e toca a bola, e toca a bola. Tava cansado. Desculpa, Pascoal. Tava cansado, O Pascoal. pior jogo do debochado que eu vi. A bola tocou, Pascoal. Lhe peço Não, entrou, desculpas. mas o Corinthians foi surpreendente, porque o Corinthians abafou o time do Flamengo e o Flamengo se perdeu completamente. Lhe peço só desculpas, Pois não. porque assim, não sei se o vovozinho vai concordar comigo, mas quando você tem um jogador que toma esse tipo de atitude, ele arrebenta com o time. Arrebenta. Arrebenta Tanto com que time. o Gustavo Henrique, quando Os acabou... jogadores ficam acabou o tão jogo, ele nervoso. falou... Arrebenta, porque você mexe emocionalmente com todo mundo. O Corinthians cara fez fica, o pô, não é primeiro possível, tempo do Corinthians entendeu? foi primoroso. É que não teve gás para jogar o segundo tempo. O Corinthians não teve força física para imprimir o que imprimiu no primeiro tempo na segunda etapa. E o Flamengo, como é o incomparável, começa a botar. É Luiz Araújo. Aí começa. Gente do céu, aí não tem como segurar. Já vamos falar do Flamengo. Antes, o Fábio Santos é amigo do Yuri. Agora há uma união dos clubes que realmente estão com muitas dificuldades. Vamos falar claro para vocês aqui. O futebol brasileiro tem 3 clubes na primeira divisão que não precisam, que conseguem suportar. O Flamengo, o Palmeiras e o Cruzeiro. Os outros todos precisam do dinheiro. Inclusive o Bahia. Inclusive o Fortaleza, que é SAF. Todos precisam do dinheiro. E quando há uma ação dessa do Flamengo, impedindo a saída do dinheiro para a chegada desses clubes, os clubes se unem contra quem? Contra o Flamengo. Né? Aí o que fez o Flamengo? Tentou se associar ao Corinthians. Mas o Corinthians falou, gente, não posso me juntar a vocês. Que nós somos as 2 maiores audiências, é verdade. As 2 maiores torcidas, é verdade. Mas eu estou precisando do Capilé ontem. Aqui eu preciso pingar na conta, porque se não pingar na conta, eu não tenho nem como... agora tem um acordo para fazer com o Memphis, da dívida que tem com o Memphis. 17 milhões. Precisa pingar na conta no meio. E o Memphis está machucado, não deve até jogar. fevereiro 50% e os outros 50%. Mas o Yuri Alberto aí que perdeu o pênalti cavadinha que todo mundo está criticando, o Corinthians não quis vender por uma fortuna aí que foi oferecida. Não quis vender, não. Porque o Corinthians não tem a totalidade dos direitos. Aí a explicação... Vovozinho, o Corinthians teria, de 30 milhões, o Corinthians teria direito a 15. Só que aí, quando foram ver o contrato, 15 não era bem 15. descobriram que dos 50%, 10% o Duílio já havia cedido ao André Cury. Aí o Corinthians, ao invés de 50... o Corinthians deve uma fortuna. Isso, mas isso foi antes, né? Então, o Corinthians, ao invés de ter 15 milhões, teria Ou seja, 40%... não pode vender jogador. Teria 40% de 15 milhões. Só.
Né? E aí o que acontece? Eu também não sei. Diz o Pascoal, também não no sei. fundo do poço. Também não sei como é que funciona, vovozinho, porque vários empresários já processaram o Corinthians, então não sei se o dinheiro que entra, ou que possivelmente entraria no Corinthians, não seria barrado, né, ou bloqueado por esses empresários. Então, assim, é uma situação lamentável, lamentável. E vamos ver o que vai acontecer. Quando chega no ponto de que e a câmera estava... A única câmera que não funcionou foi a câmera do Mas isso é prático, né, Pascoal? Isso é prático no Corinthians, porque quando teve a invasão no CT lá que agrediram os jogadores, a câmera também que poderia pegar a agressão, também não estava ligada. Guerreiro, do Padre. Que foram agredidos. Então, é o normal. O Guerreiro me contou que ele se escondeu embaixo da piscina, do vão da piscina. E o que me falaram foi que ele tomou a gravata, da fisioterapia. Ele se escondeu. Ele se escondeu embaixo do vão da piscina da fisioterapia. Quer dizer, é uma loucura que foi vivida. A torcida vai lá na sexta-feira, fala com os jogadores e pede que os caras joguem sério. E o Yuri bate um pênalti desse jeito. Aí vai num pênalti desse jeito. Joga um ótimo primeiro tempo, faz o segundo tempo pífio. O segundo tempo do Corinthians foi pífio. Mas daí é a mesma coisa que a gente falou de São Paulo. O Flamengo fez as mudanças que fez e o Dorival, que acabou sendo muito criticado, ele tirou o Guinegão, que estava muito bem no jogo mesmo, para colocar o Thales Magno. Mas a gente também não sabe as condições. Dá para botar um jogador que vai correr, na primeira bola ele escorrega e cai com a cara no chão. Não dá para entender isso. Olha o banco de um e olha o banco do outro, pastor. Dá para entender isso. Aí o Vitinho entrou, deu 2 chutes. Um goleiro pegou e o outro bateu na zaga. O Vitinho que entrou no lugar do Bidon no jogo. O Breno Bidon jogou um primeiro tempo que eu há muito tempo não via o Bidon jogar. Sinceridade, não via. Mas ele volta para o segundo tempo e com 12 minutos ele olha para o banco. Não estou falando alguma coisa que não aconteceu, não? Até no gol de empate do Flamengo, o Bidon pareceu já mais fragilizado, que ele não consegue ali combater, né? Olha, e a seguir, a torcida pode pedir jogador. O Corinthians não tem como fazer. Tem uma situação que... Só conseguiram contratar o Vitinho porque deram Pelé, né? Não, contrataram o Vitinho... Não, conseguiram dar um drible na entrada do transfer ban. No último momento do transfer ban. Agora não tem mais como. Já são 3, se tem mais 3. Eu estou falando isso para a torcida do Corinthians, que a torcida do Corinthians precisa ser alertada. Ela precisa saber. Aí eles foram perguntar para o presidente do Corinthians, por que vocês levaram o Andrés para discutir com a Caixa o que tem que pagar para a Caixa? O Corinthians sabe o que tem que pagar para a Caixa. O Corinthians sabe. Com multa, com juro, com correção monetária. Dá mais de 1 bi de estádio. O Palmeiras montou um time com 12 jogadores e gastou 730. Dava para comprar, dava para fazer um estádio igual ao do Corinthians. 730, só nessa temporada. Mas o Palmeiras vendeu mais de 1 bi de jogadores. Ganhou no Mundial de Clubes, fez uma arrecadação fantástica. Então, a gente, olhando para os próximos e para os rivais, a gente não encontra paralelo. A gente não encontra termo. Por isso que provavelmente a gente vai ter a final de Copa Libertadores com Palmeiras e Flamengo. É melhor jogar. Sim, claro. Não tem que jogar na altitude, o primeiro jogo, e o outro joga em casa. O Corinthians pode chegar na final da Copa do Brasil. O Corinthians é impressionante que nos últimos anos, né, Zinho? Porque o Corinthians já está nesse quadro crítico há muito tempo. E nos últimos... Felipe Luiz não jogou com ponta, né? Com o Luiz Araújo, o próprio Plata. Ele cumpriu bem a função. Mas, assim, eu não achei o primeiro tempo dele bom, porque o Flamengo não jogou bem o primeiro tempo. Sim. Ele cumpriu função. Aí, no segundo tempo, quando o Flamengo cresce de produção, aí ele vem junto, né? Saiu o pênalti, né? Meu Deus do céu. Assim, mas é mais uma peça, mais uma opção para o Felipe Luiz. Ele, dos contratados, né, na janela, ainda não tinha feito um jogo que a torcida do Flamengo olhasse e visse que seria um cara que pode render, e ele tem qualidade, ele mostra que tem qualidade, que pode ser útil. A dificuldade é que para ele ser titular nesse time fica complicadíssimo, mas assim, fez um bom jogo, um bom segundo tempo, como o Flamengo também voltou para o segundo tempo e aí jogou o futebol que a gente sabe que o Flamengo tem. O Flamengo, assim, a gente pode... todo mundo sabe, né? Eu sou
rubro-negro, nasci no Flamengo, mas eu sou aqui imparcial. O Flamengo fez um ótimo primeiro tempo contra o Estudiantes no Maracanã e voltou a jogar bem no segundo tempo contra o Corinthians. Porque o segundo tempo contra o Estudiantes no Maracanã, os 2 tempos contra o Estudiantes na Argentina e o primeiro tempo contra o Corinthians não foram bons. Não foi bom. É que o Flamengo tem um elenco espetacular e aí do banco puxa jogador, melhora, goleiro que pega pênalti, ganha na decisão. O segundo tempo contra o Estudiantes no Maracanã teve a expulsão do Plata, teve todos os problemas, mas o Flamengo caiu de produção. Fez um primeiro tempo de almanaque, espetacular. Eu não sei se vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Sim. Assim, parece que o Flamengo está voando nesses últimos jogos. Eu não enxerguei dessa forma. Não achei que fez um bom jogo na Argentina, fez um jogo para controlar o jogo, cadenciando muito o jogo, como foi o primeiro tempo contra o Corinthians. Então o Flamengo tem que manter o ritmo para ganhar a Libertadores, para ganhar o Brasileirão, tem que manter aquele nível que foi o primeiro tempo contra o Estudiantes no Maracanã e esse segundo tempo contra o Corinthians. Porque agora afunilou. Vai pegar um Racing que, para mim, é o melhor time da Argentina. Vem na quinta-feira o Cruzeiro, que perde para o Vasco. E a chance do Cruzeiro de ainda sonhar contra o título é esse jogo de quinta-feira contra o Flamengo no Maracanã. Senão ele perdeu o Flamengo, ele dá adeus ao título. Então o Flamengo oscilou nesses últimos jogos. Eu enxerguei dessa forma. É o que nós falávamos muito sobre, eu falei muito sobre isso, né? Sobre o Flamengo que fez os 3 jogos contra o Inter e virou a chavinha, porque até os jogos anteriores ao Inter, né? Também havia ele oscilação. oscilava, ele jogava o primeiro tempo, segundo tempo caía e tal, e o jogo contra o Inter, então, os 3 jogos... pico o Flamengo ele deu não os vive 3 mais. jogos assim tal. Não sei se não vive mais, não é isso, mas ele teve dificuldades, por exemplo, eu concordo com o Zinho, em relação ao jogo, especialmente lá no Estudiantes. Se você pensar, foram 4 tempos, né? 2 jogos. Então, O segundo tempo, como eu disse o Zinho, o segundo tempo contra o Estudiantes do Maracanã, os 2 tempos contra o Estudiantes na Argentina. Sim. E o primeiro tempo contra o Corinthians. Aí entra a questão do plano A, plano B, plano C, que serve também para o Felipe, né? Nesse sentido. De entender rápido. Até o Flamengo não começou com nenhum 5 de origem no jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Mesmo nessa draga, o Corinthians na Neoquímica Arena, e mesmo os últimos resultados não sendo bons, é de se respeitar. Não dá para jogar de peito aberto contra o Corinthians na casa do Corinthians. Você acha que... Você não concorda comigo que você acaba tendo mais desvantagens do que vantagens em abdicar de um camisa 5? Não, depende do sistema de jogo que você tem. Se você tem a possibilidade, né? Por exemplo, eles jogaram com o Saúl, com o De La Cruz e com... Mas não foi por isso, além do cansaço do jogo quinta-feira à noite na Argentina? Não, eu não enxergo nada. Eu não vejo, foi também por isso que o Corinthians... Não, você viu o sistema de jogo do Corinthians? Envolveu o Flamengo? Não, eu acho que o Felipe estava esperando o time do Corinthians com 4 jogadores, aquele meio campo ali com 3, né? Como faz o Abel fala o diamante, mas o Losango, como o Corinthians vinha jogando normalmente. E o Corinthians não jogou assim. Não, o Corinthians botou o Ranieri botou os Ranieri como terceiro zagueiro. O Carrascal não sabia se ele atacava, se ele ficava no meio, ou seja, gerou algumas dúvidas em relação a sistemas táticos ali, a movimentações, a posicionamento, se sobe para atacar, se fica ali no meio e tal, se espera, como é que funciona. Demorou um pouquinho para o Felipe arrumar. Depois que ajustou, aí no segundo tempo fez as trocas, aí surtiu um pouco mais de efeito. Mas eu acho que assim, eu vi muitos jogadores falando assim, não, mas o jogo foi emocional contra o Estudiantes, tal, o cansaço é natural. O emocional tem que estar lá em cima. Você classificou, você ganhou, você passou a Libertadores. Mas você não tem um desgaste? Não, o desgaste tem de uma partida normal. Mas o desgaste emocional? Mas, eu fico, isso é uma das coisas que eu fico questionando. O jogador joga, então, um jogo de semifinal ou quartas de final de Libertadores. Passou. Era tudo que eu queria. Seria emocional igual o jogo... Mas teve a ponto de perder a classificação. Mas todo mundo esperava. Mas faz parte da vida do jogador de futebol. Se ganha, o emocional, estou cansado pro próximo jogo. Se perde, São Paulo. Se perde, é o emocional. Se ganha, não, porque o emocional... Porque teve o jogo foi difícil. Tá bom, mas isso faz parte do jogador de futebol. Eu ganhei o jogo. O Flamengo não perdeu o jogo contra o Estudiantes, no sentido de classificação.
Eu passei o turno, então eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar carregado de vibração para poder jogar. Eu vou jogar contra o Corinthians, tá bom, eu errei. O Felipe demorou para entender o jogo do Corinthians. Foi aí que o Corinthians conseguiu criar situações de jogo com facilidade, porque qual que é a característica Como é que ele do Yuri poderia Alberto? corrigir? Como é que o Felipe poderia corrigir com as peças que ele tinha em campo? Sem ter que fazer nenhuma mexida. Faz um 4-4-2, põe o Arrascaeta lá na frente, fecha os dois laterais e deixa a bola com o Corinthians e recua um pouquinho. Se é o lado emocional, se é o lado físico, se é isso, como eles alegaram tanto, então vou fazer o simples para os meus jogadores. Vem cá, vamos segurar aqui, fecha um pouquinho, o Arrasca, fica ali, ó. Fica ali, segura um pouquinho, deixa os caras saírem com três defensores, porque eu entendi que o Ranieri agora está para o lado esquerdo. Então vamos recuar um pouquinho, deixa eu entender direitinho aqui, mas não vamos tomar gol. E eu não vou dar a possibilidade do Yuri Alberto ficar no mano a mano com o meu jogador para postar corrida. Porque qual que é o forte do Yuri Alberto? É o lançamento para ele fazer o que ele estava fazendo, movimentação entre os zagueiros e velocidade. Era o espaço onde o Corinthians conseguia jogar. O Bidon jogou com uma facilidade enorme, porque ele dava o tapa aqui, o Yuri já corria, ele já metia a bola. Todo mundo, o Bidu vinha sozinho, também já fazia. Então, assim, faz o simples. Eu estou com dificuldade, eu estou vendo, e aí é o que eu falo sobre os jogos. O Vovozinho falou, o Corinthians teve a oportunidade, acho que o Vovozinho e o Pascoal, o Corinthians teve a oportunidade no primeiro tempo de fazer 3-0. E se faz 3-0, fica mais difícil, com toda a qualidade que o Flamengo tem, e jogo é jogado, na maré pescado, né? Poderia acontecer de tudo, mas com 3-0 no Corinthians dentro da sua casa, ficaria mais difícil. Então, assim, mas o emocional... Pô, desculpa, o emocional, quando o dia 30 vai lá e deposita, não tem emocional, né? Quando vale o Pirral, é muito mais... o Flamengo fez várias mudanças. É muito mais... O Flamengo fez várias mudanças. O Flamengo ainda pode Sim, mas mexer bastante. Teve na quinta-feira. Eu acho que assim, o jogo do Corinthians, o Corinthians montou uma estratégia, taticamente no primeiro tempo, o Dorival foi superior ao Felipe Luiz. Dizendo. O esquema tático que o Dorival colocou de 3 zagueiros, empurrando os 2 alas lá na ponta, causou uma dúvida na marcação do Flamengo. Ele também adiantou a marcação, marcou o Flamengo pressão, o Flamengo fez um primeiro tempo tecnicamente ruim, os passes não foram acertados, o Flamengo teve o pior índice de passes errados no campeonato nesse primeiro tempo. Você via que o Saúl, que tecnicamente é espetacular, o Arrascaeta, o próprio De La Cruz, a pressão que o Corinthians fez no primeiro tempo na saída de bola do Flamengo, não encaixou esse espaço, o Flamengo ficou encurralado. No segundo tempo, com as mudanças, o Flamengo melhora tecnicamente, consegue ficar com a bola e o Corinthians baixa o ritmo. Não sei se foi físico ou as mudanças que o Dorival fez, não repetiu o mesmo jogo. Aí o Flamengo, que é superior, cresce no jogo, tem um banco muito superior, essa oscilação aconteceu. Um primeiro tempo ruim e melhora no segundo tempo. Mas o primeiro tempo é muito mérito da parte tática que o Dorival armou, surpreendendo ou superando o que o Felipe Luiz pensou para o jogo. O Felipe Luiz não jogou com 2 pontas. E o Carrascal não sabia se marcava o Bidu, que subia, ou se era o Emerson Royal que batia com ele. O do lado esquerdo a mesma coisa. O Vinha não sabia se marcava o Mateuzinho, ou se ficava esperando como um terceiro zagueiro. O Samuel Lino que tinha... Não encaixou. Não acho que foi desgaste emocional e nem físico. O Flamengo mudou 5, 6 jogadores de um jogo para o outro. Foi o Corinthians que fez um jogo melhor. É isso que eu estou dizendo. Porque as pessoas... Difícil de aceitar. Pô, eu não consegui encaixar o jogo. Aí você pega o Rossi... Não, foi mental, desgaste. Não foi. Não foi. Foi o time adversário que colocou. É a mesma coisa. Nós temos um vício péssimo, horroroso aqui. De não entender que do lado adversário... Tem um cara que treina, um cara que se prepara, um cara que faz... Ah, não, mas meu time isso aqui... Não, peraí. O time adversário se preparou, treinou, se organizou e do outro lado lá também tem pais de família que querem melhorar o seu contrato, tem pais de família que lutam e que têm os seus princípios e valores para você jogar futebol. Tem treinador que vive o seu jogo, entendeu? Então, assim, é um ecossistema, né, vamos dizer assim, que todo mundo tá embutido ali. Tem... O cara joga, às vezes, o Vovozinho sabe o que eu vou falar, o Pascoal, você também, mas assim, o cara joga, às vezes, para dar o prêmio pro massagista. A gente muitas vezes joga o prêmio para o primeiro ano, talvez já dando os passos para o segundo ano, encaminhando uma situação ainda mais positiva. Porque a gente tem um treinador que já está indo para o 6º ano, que é o caso do Abel, com muitas conquistas, mas que esse ano também ainda não conquistou.
Então é o que se espera ver do time do Palmeiras ainda nessa temporada, o que se espera ver do time do Flamengo nessa temporada, porque é preciso conquistar títulos. Isso é que faz a carreira do jogador, isso faz a carreira do treinador. As conquistas marcam, impõem respeito e elas determinam o território, que é aquele território marcado pelo treinador. Porque existem prateleiras, atenção gente, é prateleira, viu? Existem prateleiras, né? Para você. E o treinador da primeira prateleira é de um jeito, o da segunda, o da terceira, e aí você vai escolhendo aquele que te convém. E o Felipe está na primeira prateleira do futebol brasileiro. Nesses primeiros 12 meses completados, 3 conquistas. A conquista da Copa do Brasil, que a gente falou agora há pouquinho. A conquista do estadual e um pouquinho antes, a conquista da Supercopa, batendo o rival Botafogo. O que é mais difícil, Tetra? Boa tarde. Você ouvir Zé Elias cantando Boate Azul ou trabalhar como treinador durante um ano no Flamengo? Pode ser sincero, viu, Zinho? Com certeza, é muito mais fácil. Não. Ouvir o Zé Elias é muito melhor, muito mais tranquilo. Deus é muito pai. mais tranquilo. Mas muito. É claro que ele não é um cantor da primeira prateleira. Não é? Como é que é, Pascoal? Prateleira. O Zé Elias não é. Ele foi um espetacular jogador, um volantaço. Jogou demais, Zé Elias, né? E eu tive o privilégio de jogar ao lado dele na seleção brasileira. Como cantor, ele é meu parceiro. Eu vou estar sempre com ele, né? Porque eu também não canto nada. Agora, Plihal, meu parceiro, boa tarde. Ainda é boa tarde, né, Plihal? Ainda é boa tarde. Plihal, boa tarde, Pascoal. 17 horas e 36 minutos. Treinador, não só do Flamengo, mas no futebol brasileiro, é complicado. É complicado, porque você pode estar num momento aí, o time vai vencendo, vai ganhando, aí você é elogiado. No primeiro tropeço, na primeira dificuldade, sobra sempre para o treinador. O treinador é o cara mais cobrado no futebol hoje. Né? Os jogadores, antigamente a gente via uma pressão muito maior em cima dos jogadores. Nesses últimos tempos, o treinador é que está na linha de frente. Então é muito complicado. Ainda mais quando você está no melhor time. O time que é o grande favorito, muito mais fácil você treinar o time que é o melhor. Você tem as melhores opções, mas não vence. O segundo lugar para o time que é considerado melhor, às vezes você é campeão nesse time, você é mandado embora. Não é, Dorival Júnior? Né? Então, você trabalhar no melhor, a exigência é muito maior. Então, o Felipe Luiz está de parabéns, 1 ano de trabalho no melhor time do futebol brasileiro hoje, e ele já conquistou títulos e é favorito para conquistar outros pelo trabalho que ele vem desenvolvendo. Zé Elias, 1 ano de trabalho do Felipe Luiz, claro, ainda um treinador em formação, porque ele não havia dirigido nenhuma equipe profissional até então. Até aqui, a maior virtude e o maior defeito do Felipe Luiz na nova função. Boa tarde, Plihal, boa tarde, Pascoal, boa tarde, vovozinho, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Acho que a virtude dele acho que primeiro é a gestão de grupo, né? Porque não é fácil. Se ele... Desculpa que eu gastei muito no aquecimento. Mas assim, se ele viesse... Se ele assumisse o Flamengo já sendo treinador de alguns outros clubes, com experiência e tal, seria uma coisa. Ele para de jogar, 1 ano depois, praticamente, ele assume o Flamengo com desconfianças, né? Porque ele foi colocado ali por conta da torcida, que a torcida acreditou muito nele. E aí ele teve uma série de problemas. Nós estamos falando de Pedro, nós estamos falando de Gabigol, nós estamos falando de um ambiente de pressão absoluta a todo instante, e ele consegue fazer esse time jogar. Porque muitos passaram pelo Flamengo e não conseguiram fazer esse time jogar da forma que vem jogando. É só lembrar, o Domenech, né? O Domenech Torrent. Passou aí também, não conseguiu jogar. Passaram. Vários passaram. O Felipe não. O Felipe consegue fazer esse time jogar de forma competitiva, é uma forma bonita de jogar, porque você assistindo o time do Flamengo jogando futebol, você gosta, é um time que joga o futebol moderno, que é de muita intensidade, de qualidade de jogo, parte técnica, e eu acho que a gestão dele é muito importante,
porque ele soube separar nos momentos que foi exigido, ele soube separar. Lógico que uma hora ou outra você vai errar aqui, no caso do Pedro, talvez tenha exagerado um pouquinho ali e tal, mas você morre e não aprende tudo. A vida é um constante aprendizado, você vai ter 100 anos, você vai continuar aprendendo, né? E eu acho que o Felipe tem isso, e ele sabe, porque você percebe algumas coisas que ele, num jogo ele faz, no outro não, né? E isso eu acho que é uma virtude dele. Defeitos, talvez muito sincero. Ele é muito sincero. Uma coisa que ele falou para assim, eu sinto muito o jogo, quando perde, quando isso, quando aquilo, tal. Ele se cobra demais. Eu acho que isso vem já desde a época de jogador, né? Porque você, às vezes tem alguns jogadores que têm uma autocrítica muito forte. Então você acaba se cobrando e isso acaba te dando... Você traz um peso a mais para você, né? E eu acho que isso pode ser uma coisa que pode se transformar prejudicial para ele, porque lá na frente ele vai ter uma pressão muito maior do que já tem. Então, ao invés de ele carregar 1 tonelada, ele vai carregar 100. E aí isso aí pode pesar. Aí eu falo questão de saúde, né? Questão do dia a dia. E o futebol hoje cobra muito dos treinadores. O papel mais importante hoje do futebol, dentro do futebol dos clubes, é do treinador, porque ele decide tudo. Eu gostei da comemoração do Felipe no segundo gol do Flamengo, no gol da vitória, no gol da virada domingo na Neoquímica Arena. Talvez tenha sido a mais efusiva nesse 1 ano de trabalho. Já teve jogos mais pesados, mais decisivos. Esse era um jogo de meio de campeonato. Claro, tinha o peso, ainda mais depois dos adversários mais próximos ali terem perdido na rodada. Era muito importante somar os 3 pontos, mas o jeitão que ele comemorou foi muito legal. Tem que dar o bicho pro Yuri Alberto também, né? Que isso? Posso só falar uma coisa assim? Eu sei que... Só uma coisa que o Vanderlei falava pro Léo, lateral esquerdo, e acho que serve pro Yuri, e aí não é é só um conselho. Joga aquilo que você sabe, não aquilo que você pensa que sabe. Em determinados momentos você acaba se perdendo nisso, né? E aí você faz coisas que não sabe. O Léo inventava muito, nem lembro. O Léo inventava o Léo às vezes pensava que ele era o Roberto Carlos, aí o Vanderlei fala, Léo, joga o que você sabe, não o que você pensa que joga, Léo. Joga simples. Grande eu falo porque o Yuri não tem essa característica. Sim. O Yuri é uma outra característica. Esse tipo de pênalti é para Djalminha, Marcelinho Carioca, esses caras que são acima da média tecnicamente. Porque por mais que é bonito, cavadinha, mas para você fazer cavadinha, você tem que ter uma técnica apuradíssima. Apuradíssima para fazer. O Abreu não era tão técnico assim. Não, mas mas tecnicamente ele sabia dominar a bola, ele sabia matar no peito, ele sabia fazer 1-2, ele sabia segurar a bola nos pés ali. Ele era diferente. É que às vezes nós subestimávamos muito o Louco Abreu nesse sentido, mas você vê, o Louco Abreu, mas até hoje a gente fala dele. Sim. Né? Então, assim, eu acho que o Yuri, nesse sentido, nesse caso, tem que fazer isso. Hoje o programa é mais longo, o Fabrício vai permitir que a gente conte umas histórias aqui no meio, já que a gente falou do Louco Abreu. O Lugano conta que na véspera ou antivéspera do jogo contra a Gana, quartas de final da Copa da África do Sul, estavam na mesa, ali depois da refeição, o Diego Forlan, que era a estrela da companhia, fez uma copaça, foi escolhido inclusive o melhor jogador da Copa. Estava o Lugano, tinha mais uma estrela e o Louco Abreu. E alguém, não alguém da delegação uruguaia, mas alguém estava com a bola da Copa Jabulani para autografar, para levar de presente para algum membro importante diretivo da FIFA. E aí o cara estava com a caneta e tal, deu a bola para o Lugano autografar, o Lugano autografou, deu para o Forlan autografar, sei lá qual era o terceiro, o Cavani autografou. E aí, na hora que o louco ia dar o autógrafo ali, ele puxou a bola e falou, não, você não precisa. Tipo, dispensou, deu uma esnobada no Louco Abreu. Ele falou, esse cara daqui a menos de 48 horas vai se arrepender de não ter pego o meu autógrafo. De fato aconteceu porque tivemos naquela partida 2 imagens sensacionais, né? A defesa, 3 na verdade, a defesa do Luis Soares, acho que o Luis Soares estava na mesa também autografou. A defesa do Luis Soares, o pênalti batido no travessão e, sem dúvida alguma, na disputa de pênaltis, a última cobrança, o louco cavou. Aí precisa ter peito demais, né? Depois de tudo aquilo que aconteceu numa Copa do Mundo. Justificou o nome, né? Mais o nome do que a qualidade para cobrar aquele pênalti. E do Léo, que o Zé citou agora há pouquinho, a gente se lembra do grande futebol, era um lateral esquerdo muito competente, muito bom, e também da célebre frase, vamos ver se o Barcelona é isso tudo. Com todo o coração, eu sempre falei abertamente sobre o Yuri. É o seguinte, o Yuri passou, eu acho que ele foi
Isso aí não se faz. E quando ele fala que treinou... Fica nervoso, né? Porque, Prial, são circunstâncias que você precisa analisar. Você vai jogar contra o primeiro... Vai jogar contra o Flamengo, o melhor time do Campeonato Brasileiro. O goleiro pegou dois pênaltis na quinta-feira à noite. Pega 2 pênaltis durante a semana. Você está 4 meses, se eu não me engano, 4 meses sem fazer gol. Sem vencer em casa pelo Brasileiro. A situação não está boa, a torcida organizada vai conversar com você durante a semana, cobrando empenho, cobrando postura fora de campo, uma série de coisas. Entendeu? Aí chega num jogo como esse, ali é pênalti de segurança. Pênalti de segurança. Solta forte, o bambu. Foi do jeito que ele está acostumado a bater. Né? Aí é um egocentrismo, é uma coisa meio... Sabe, às vezes é difícil de entender a cabeça das pessoas, porque não era para fazer isso. Primeiro que ele não sabe fazer isso. Não sabe. O Yuri Alberto tem uma característica, que é o cara que se movimenta muito, e se movimenta muito bem, e finaliza. Ele não é um cara que tem a característica de tocar bola, de controlar, de toca aqui, toca ali. Ele não tem essa técnica refinada. Eu, pelo menos na minha opinião, por todos os jogadores que eu vi fazendo cavadinha, que eu convivi jogando, os caras eram muito acima na parte técnica. Muito acima, muito acima. Então, assim, não pode. E aí, se ele falou, eu treinei a cavadinha, então tá errado o Dorival. Tá errado o Dorival. Vem cá. Você vai treinar, bater do jeito que você bate normalmente. Não pode deixar, não pode fazer isso. Né? Porque é um risco muito grande. E aí você vê, 2-1, se ele tivesse feito o gol, 2-2. A gente não sabe se seria assim a cronologia. Mas assim, muda muita coisa, Plihal. Até ele abre o placar no segundo tempo. Né? Muda muita coisa. Eu acho que assim, o jogo 1-0 ele chamou uma responsabilidade desnecessária para ele. E aí foi mais inconsequente, mais irresponsável quando faz o gol e vai para a torcida chorando, sabendo que tem um cartão. Para você ver o tamanho do erro dele, que mexeu com ele, mexeu tanto emocionalmente com ele, que ele, eu tenho que ir para a torcida para pedir desculpa. Aqui é como se fosse uma redenção. Olha, desculpa, o pênalti, eu fiz o gol e tal. Tá errado. Tá errado. O seu parecer, Tetra, sobre o pênalti batido pelo Yuri Alberto domingo na Neoquímica contra o Flamengo? Foi muito ruim. A palavra estava aí, né? Foi muito ruim, foi assim, porque... Cara, eu nunca bati pênalti cavadinha, né? Eu sempre bati como eu treinava. Alguns jogadores usaram desse recurso, mas também não é toda hora que você faz isso. E como o Zé Elias falou, você tem até para dar uma cavadinha, fazer mais isso, né? Fazer mais essa repetição. Eu não sei se ele faz isso nos treinamentos, a gente não acompanha. Não vejo ele também com essa característica. Ele é um centroavante de movimentação, é um centroavante da finalização e tem até uma boa velocidade. Eu não vejo o Yuri Alberto como aquele centroavante pivô, né, que fica muito de costa para os zagueiros para fazer o pivô para os meias que se aproximam dele. Pelo contrário, acho que ele sobe muito de produção e é uma peça fundamental no Corinthians quando chega o Memphis Depay, que divide essa responsabilidade no ataque com ele, que ele cai muito para os lados, usando muito de velocidade. E foi assim que o Corinthians amassou o Flamengo no primeiro tempo. Foi o pior primeiro tempo do Flamengo, pelo menos que eu estou me lembrando, nesse ano. Foi irreconhecível o primeiro tempo do Flamengo. O Flamengo não acertava nada. O Flamengo foi finalizar a primeira bola aos 30 minutos do primeiro tempo. 29. Mais ou menos isso. Tem muitos amigos rubro-negros, e eu faço coro a isso. A gente estava falando, tomara que acabe logo o primeiro tempo. Eu não estava trabalhando, então eu estava mais como um torcedor. Estava assistindo o jogo na televisão. Eu falei assim, tomara que acabe esse jogo, esse primeiro tempo. Porque o Corinthians perdeu uma oportunidade de meter uns 3-0 no Flamengo no primeiro tempo. E passa pelo pênalti do Yuri Alberto também. Perder esse pênalti, ele dá uma certa tranquilidade assim, para o Yuri Alberto, quando logo no início do segundo tempo ele faz o gol. Mas mesmo assim é um Flamengo diferente. Aí é o Flamengo, como diz o Pascoal, incomparável. Que aí voltou a jogar. E saem jogadores do banco que muda o jogo, e isso foi péssimo para esse momento do Yuri Alberto. Mesmo ele fazendo o gol, Zé Elias falou, ele toma o cartão, fica de fora do próximo jogo,
E o Flamengo ganha a partida, vira a partida. Então ninguém lembra muito do gol legal que ele fez, do gol bonito. Ganha na velocidade, né? Estava ganhando todas na velocidade do Léo Ortiz. Atropelou mesmo. E ele faz o gol assim, um gol bonito, tirando. Já tinha tido no primeiro tempo chances como essa, perdeu algumas, com o mérito do Rossi, que está vivendo um grande momento, estava com moral. Mas aí o Flamengo volta, aí é o Flamengo que é aquele segundo tempo do time que é o favorito para ganhar o título. Então fica mais evidente esse pênalti que ele perdeu, alguns gols que ele perdeu, e aí a cobrança, a pressão cai muito mais em cima dele, porque ele tomou a atitude que ele tomou, né? Ele na hora quis fazer isso, tem que assumir agora essa responsabilidade. Ele sabe que errou. Pascoal, se você estivesse no campo trabalhando como repórter, na saída de campo você perguntaria o que para o Yuri Alberto? Por que você bateu o pênalti desse jeito? Igual eu perguntei para o Marcelinho no jogo, o pênalti que ele bateu contra o Sport. O primeiro pênalti que ele bateu de cavadinha foi contra o Sport, em Recife, e o Vanderlei Luxemburgo era o treinador. Aí o Marcelinho saiu, eu perguntei, por que você bateu o pênalti, Marcelinho? Ele falou, porque eu treinei. Eu falei, eu não vi você treinar assim, não, eu estava no treino. Aí ele fez o gol, não fez? Fez. Aí essa diferença. Aí perguntei pro Vanderlei. O Vanderlei falou, se ele perde, ele ia se ver comigo. Porque ele não treinou assim. Deu uma baita bronca no Djalma uma vez também. Fizeram as pazes, Fizeram as pazes. Mas eu sei, eu sei. Que coisa maravilhosa, hein, O que foi aquilo, cara? Sério. O meu sábado à noite ficou completo, cara. A rede social é uma maravilha, cara. De repente eu me deparo com o Poverchou abraçado, Marcelinho Carioca. Um sorrisão. Tudo numa nice. E o sorrisão dos dois. É isso aí, nação rubro-negra. Como vocês viram, realmente o Flamengo está no topo. Felipe Luiz, mais um ano no comando do Flamengo. E, claro, vai continuar se depender da gente da diretoria. Os torcedores estão amando o Felipe Luiz e não quer ver ele longe do Flamengo de jeito nenhum. Mas, galera, como será esse confronto? O que vocês acham que vai acontecer? E essa lei do ex? Será que Gabigol vai surpreender os rubro-negros? A gente espera que não, né? Mas é isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. E fica comigo sempre. E compartilhe o vídeo com seus amigos rubro-negro. Até o próximo vídeo.